Irmãos, é uma honra muito grande. E eu nunca pensei, nunca lembrei de tanta coisa em tão pouco tempo. Nunca me veio assim na mente tanta coisa em tão pouco tempo como no momento que eu entrei aqui até agora. Porque só me caiu a ficha quando eu cheguei aqui já há um pouco menos de 2 meses, né? A gente tinha combinado isso. E há um mês atrás, quando compramos a passagem para que eu viesse aqui com a minha esposa, 2 dias depois eu falei com meu pai e disse para ele que eu vou viajar para Curitiba para ser ordenado pastor, pai. E tudo bem, meu filho. E era o dia do aniversário dele. E a gente compramos ali um bolinho e fizemos ali uma confraternização entre os filhos que estavam ali mais próximos e sobrinhos dele. E foi o último aniversário dele comigo, porque uma semana depois ele faleceu. E ele não vai estar lá quando eu voltar para dizer para ele como foi maravilhoso. Hoje, completamente, que sempre tenho meu pai. Estou aqui passando por esse momento maravilhoso, junto com vocês, tão longe de casa. E ali, ainda no hospital, quando conversei com o pastor Elson, eu falei para ele que eu não sabia como ia dar continuidade a isso sem meu pai. E ele disse: tem pouco tempo, e quando chegar a hora você vai ver e vai dar tudo certo. E estou aqui. E eu confesso a vocês que eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer desse momento em diante. Nem o que eu vou dizer agora para vocês. Mas eu sou grato, muito grato, porque há mais ou menos 5, 6 anos atrás, quando a gente se conheceu, nós nos conhecemos numa ocasião em que eu falei isso aqui na primeira vez quando eu vim, de que eu tive um sonho onde um senhorzinho bem pequeno, cabelinho bem grisalho, chegava para mim e onde eu estava ali orando, e ele me dava um envelope na mão e dizia: vai para Curitiba. E deu tudo certo, as coisas funcionaram perfeitamente e eu acabei chegando a este homem maravilhoso e sua família que me apoiou tão bem, no qual eu sou muito grato a Deus por ter tido a oportunidade de conhecê-lo, e hoje eu sei por quê, que tudo caminhou tão bem até aqui. E eu quero hoje falar um pouco sobre aquilo que Deus tem falado comigo ali na minha casa, onde reunimos um pequeno grupo de pessoas, a maioria da minha própria família, e alguns amigos, né, que estamos reunindo ali para compartilharmos da palavra de Deus toda semana ali juntos. E
Tem sido maravilhoso esses momentos que temos vivido ali. E sou grato à minha esposa, que deve estar me assistindo agora, com certeza, por tudo que ela tem me apoiado e tem feito de tudo. Passou por cima de muita coisa para estar comigo, para me abençoar, sendo a minha esposa. E eu não tenho uma única palavra além de gratidão para expressar a Deus por ter me dado uma esposa tão maravilhosa como ela. E ela está comigo lá nessa empreitada e era para estar aqui, mas infelizmente não deu certo. Mas vamos à palavra para ver o que Deus tem para nós hoje. Eu ganhei um óculos de presente quando cheguei aqui, porque eu consegui enxergar, né? Porque depois que a gente fica velho, né? Que maravilha o negócio desse. Que maravilha, olha. Dá vontade de chorar só de conseguir ler a Bíblia novamente. Perfeito, né? Então vamos a 2 Coríntios, capítulo 2, ou melhor, perdão, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18, 19, 20 e 21. Vamos ler primeiramente os dois versículos 18 e 19, e depois a gente continua lendo do 20 e o 21, amém? Vamos lá? 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém? Deixa eu botar assim jovem de novo. Irmãos, esse texto para mim eu sou maravilhado com ele. Para mim é um dos textos mais maravilhosos que existe na Bíblia. A Bíblia toda é maravilhosa. Mas eu confesso que esse texto fala profundamente comigo, porque é um pouco do que eu vivo como missionário, um pouco de tudo que eu vivi como missionário durante todo esse tempo. Nós estamos nessa empreitada há bastante tempo já, de 20 anos de quando Jesus me resgatou à beira da morte e me trouxe para o reino da sua maravilhosa graça e me entregou esse trabalho, essa palavra, esse ministério como missionário ali no Maranhão. E a gente tem caminhado com muita gente, sabe? Temos a oportunidade de caminhar com uma boa quantidade de gente ali, e é um ciclo. A verdade é que essas pessoas que têm caminhado comigo como missionário tem sido um ciclo, e elas acabam voltando para suas comunidades, para suas igrejas, e ficam bem, e graças a Deus por isso. E agora temos a oportunidade de reunir um pequeno grupo onde estamos ali fixando a palavra com eles, para que este grupo continue a nos ajudar na obra missionária. A obra não vai parar. E o missionário ele anda um pouco chateado, ele sempre pode até ser que das últimas vezes que eu passei por aqui, alguém, esse cara é meio estranho, porque o missionário ele anda um pouco estressado com a igreja por causa da necessidade que o missionário passa no campo missionário, aonde na maioria das comunidades sobra aquilo que falta para o missionário no campo. E Deus tem sido muito, mas
muito bom mesmo por onde a gente tem passado. Porque ali no interior do Maranhão e ali no interior do Pará, sempre com muita gente ajudando, porque eu sempre digo, porque se a gente quiser fazer amanhã ou qualquer um outro dia, qualquer um evento de missões em qualquer bairro, com missões urbanas, qualquer evento de missões numa tribo, em qualquer lugar, você consegue tudo que você precisa. Você vai atrás e as pessoas, a gente estava falando essa semana, as pessoas são boas, elas gostam de ajudar. O problema são aqueles que usam as pessoas que gostam de ajudar para se auto-beneficiar disso. Por isso, o missionário anda, parece que com os nervos à flor da pele, como está na maioria dos lugares. Mas, louvo a Deus por cada uma dessas pessoas, por cada situação que temos vivido ali. E na caminhada como missionário, há pouco tempo atrás, Deus falou muito profundamente comigo através desse texto, e eu sempre estava com ele na mente, ele sempre estava comigo. E em 3 semanas eu ministrei esses 4 versículos na nossa reunião, foi maravilhoso. E eu até brinquei quando eu estava saindo de lá, quando estávamos orando, antes de eu ir para o aeroporto, e eu falei, agora eu não sei mais o que eu vou pregar, porque eu fiquei tão apegado a esse texto, e Deus seja louvado por isso, amém? Irmãos, aqui é o seguinte, a volta de Jesus está muito próxima, e nós cremos nisso, e Jesus está muito perto de voltar. Jesus está voltando. Amém? Todos creem nisso, certo? Mas nós não temos ouvido mais essa mensagem. Eu me lembro que em 20 anos eu ouvi uma mensagem específica sobre a volta de Jesus. E eu fico muito triste por isso e ao mesmo tempo eu fico muito feliz. Fico triste pelo fato de tão pouca gente, tão poucos pregadores têm pregado hoje a mensagem da volta de Jesus, mas fico feliz porque eu vejo nitidamente o maior sinal de sua volta. Porque quando Jesus afirma várias vezes por meio de parábolas que a sua volta é inesperada, dá para entender que ninguém vai estar falando do assunto. As virgens precisam o quê? As 10 virgens precisam do azeite. Significa que elas têm que se preparar. Na parábola do bom samaritano, muitos passam de largo, mas ele, o bom samaritano, vai ali e pega aquele homem que foi espancado pelos ladrões e leva ele para uma hospedaria e entrega na mão do dono da hospedaria e diz, cuida dele que eu vou voltar. E o que o dono da hospedaria tem que fazer? Esperar. Então a gente entende que Jesus está dizendo o tempo inteiro, ele vem como ladrão, e o ladrão vem na hora inesperada, porque a gente é que tem que se preparar para o ladrão. Se você souber a hora que o ladrão vem, você se prepara. Então temos que entender que precisamos estar preparados. Mas é incrível como a volta de Jesus não tem a mesma repercussão da sua vinda. A vinda de Jesus foi um evento épico, onde todas as pessoas esperavam. Todo mundo esperava a vinda do Messias. O Messias foi muito pregado por todos os profetas, onde todas as pessoas sabiam da vinda de Jesus. Romanos, gregos, judeus, samaritanos, gentios, todos esperavam pela vinda do Messias, porque o Deus de Israel era conhecido por todas as pessoas do mundo. Todos sabiam da história do Deus de Israel que prometeu enviar o seu filho, e este veio e prometeu voltar. E por que nós não estamos, a maioria das igrejas, por que nós não estamos esperando Jesus assim como
na época da sua vinda, as pessoas estavam esperando por ele. Há pouco tempo atrás perdemos um cara que foi considerado como o último pregador da volta de Jesus, o Billy Graham, um americano que pregou no mundo inteiro a volta de Jesus. Ele começava sua pregação dizendo: Jesus é o único caminho para a salvação. E ele terminava dizendo: Jesus está voltando. E quando aquele cara morreu, eu vi ali na TV, assistindo o jornal, passando. O mundo inteiro assistiu sobre a morte daquele homem. E eu parei e disse: meu Deus, agora foi o último desta geração, o último homem da geração que pregou no mundo inteiro, um cara que ficou conhecido e ficou considerado como o maior pregador de todos os tempos. O cara conseguiu ganhar 2,5, ou seja, 2,5 milhões de pessoas para a Igreja Batista nos Estados Unidos. Ele conseguiu converter, através da mensagem de Jesus, mais de 2 milhões de pessoas. E o que a Igreja Batista e a Igreja Presbiteriana é, nos Estados Unidos da América, muito, mas muito mesmo, quase tudo dependeu desse cara. De Deus, é claro, que deu essa mensagem para ele. E quando a gente olha para as mensagens desse cara, a gente para pensar, sem bandanas na cabeça, sem show famoso, sem artista gospel, sem nada dessas coisas, falando tão somente da volta de Jesus. Falando simplesmente da forma mais simples, que Jesus é o único caminho para a salvação e que Jesus está voltando. E eu tive uma experiência maravilhosa quando uma vez voltávamos de uma comunidade ribeirinha lá em Belém e chegamos ali no porto, onde um pequeno trapiche, onde os pequenos barcos das pequenas comunidades tem vários lugares onde eles param ali, e decidimos passar por uma livraria para comprarmos uma Bíblia e um livro que eu tinha muita vontade de ter. E entramos ali, o pastor estava com a gente, pegou a gente no porto e levou a gente lá nessa livraria, uma livraria enorme, é a livraria CPAD, que é da Assembleia de Deus. Fica atrás do templo sede da Assembleia de Deus, que é um palácio enorme. E quando paramos ali naquela loja enorme, meu Deus, que negócio estrondoso de grande. E entrou praticamente junto com a gente um senhorzinho, parecido com um dos sonhos que eu tive. Um senhorzinho pequeno, assim, todo durinho, assim, todo bem cara de marreta, assim. E entrou ali e começou a exortar todo mundo dentro daquela livraria. E eu estou assim com ele no meio duro por causa do frio, porque eu moro no Nordeste. Tinha que fazer aquele para soltar, né, aqueles exercícios para soltar, né? Mas vamos lá, né? E ele entrou assim e começou a exortar todo mundo, sabe? E eu parei para ouvir, eu achei interessante a atitude dele. E a livraria lotada de gente, cara. Muita gente dentro daquela livraria, um negócio enorme. E lotado de pessoas ali comprando coisas e tudo. E aquele velhinho entrou e começou a exortar todo mundo. E eu olhando para ele, e ele falava: há 70 anos atrás, eu me converti aqui nessa esquina onde tem esse palácio aqui. Era um barracão de madeira coberto com palhas. E uma multidão de jovens foi alcançada para Jesus numa cruzada aqui nessa encruzilhada dessas avenidas aqui. E eu tinha 16 anos na época. E a partir daquele dia, eu e uma multidão de jovens fomos enviados, e daqui desse porto até no Amazonas não ficou uma única comunidade ribeirinha, não ficou uma única tribo, não ficou um único caboclo dentro desse mato, nas margens desses rios, que não ouviu falar do Evangelho
causa do nosso grupo. Não teve um único lugar que não fomos. E, irmãos, ele com um dedinho assim falando para todo mundo, não teve um único lugar que não fomos. Aí virou para mim e disse: quantos anos você tem, jovem? Ficou, enganado, porque eu não sou tão jovem, mas... quantos anos você tem, jovem? E eu falei a minha idade, eu não vou falar, porque é antiético, E ele disse: quando eu tinha a sua idade, jovem, não teve um único lugar desse que não recebeu a mensagem do Evangelho. Íamos lá, voltávamos com os barcos cheios, abarrotados de pessoas que precisavam de tratamento médico, de índios, de ribeirinhos, e trazíamos essa multidão de pessoas e colocávamos ali para fazer tratamento e cuidávamos de todos eles. Depois voltávamos e ali ficavam missionários permanentes e tudo. E ele falou assim: e se você for lá hoje, você vai ver que não tem um único missionário nas comunidades ribeirinhas. Eu teria dito para ele que eu estava vindo de lá se eu tivesse ficado engasgado na hora que ele disse isso. Porque eu estava vindo de lá sabendo que não tinha um único missionário e que era Deus que falava comigo naquele momento. E eu travei ali, fiquei olhando para ele e ele falou comigo e se virou e disse: e sabe o que nós somos hoje? Nós somos uma cambada de velhos. Nós somos um monte de velhos que esquecemos de onde saímos e esquecemos aquilo que temos que fazer. Somos a última geração de pregadores que pregavam a volta de Jesus. E quando a minha geração terminar de morrer, isso vai acabar. E sabe o que é que está ficando agora? Está ficando esse monte de políticos envolvidos com todo tipo de corrupção e esse monte de artistas que vocês estão comprando esse material deles aí agora. E todo mundo, todo mundo com uma Bíblia, um livro, um CD, alguma coisa na mão e, sabe, deu aquele... E eu fiquei: meu Deus, que homem é esse? Saí dali, entrei no carro e chorei. E o pastor que estava comigo virou para mim e disse: sentiu o clima aí, varão? E aí eu: que homem é esse? E ele disse: sabe que homem é esse? Esse senhorzinho aí se candidatou uma época e ganhou com uma avassaladora maioria de votos aqui a deputado. E quando ele ganhou, os caras do partido chamaram ele lá no cantinho e disseram a ele como era que funcionava o esquema. Ó, aqui assim, assim, assim. Ah, é? Ok, então. E ele subiu lá na tribuna e pregou o Evangelho. E quando terminou de pregar, disse: eu estou entregando meu mandato agora, o meu suplente, porque eu não sou ladrão, eu sou um pregador do Evangelho. E desceu dali. E a partir desse dia, meu irmão, quando os caras da Assembleia, o pessoal daquele clero todo, vê ele se benze 3 vezes, porque aonde ele passa é arrepiando, é mandando ver a exortação em cima da turma. E eu louvo a Deus por estar num desses lugares por onde aquele senhor passou, com 86 anos, exortando jovens como nós, que façam uma coisa séria. E aqui nesses versículos que acabamos de ler, está claro e nítido essa parte. Porque aqui Paulo está ensinando, dizendo que tudo provém de Deus. Olha o que Paulo está dizendo: tudo provém de Deus, que se reconciliou conosco. Deus veio e se reconciliou conosco por meio de Jesus, por intermédio de Jesus, e Ele nos deu um ministério da reconciliação. E nós sabemos que aqui no Brasil a palavra ministério foi canonizada, né? Parece que canonizaram a palavra ministério. Grupo de dança do diabo, ministério de dança de Jesus, né? Grupo dança de rua, não é de Deus, mas o grupo ministério, se botar o nome ministério,
vira santo automaticamente, vira de Deus na hora. Mas essa palavra ministério, aqui no original, está diaconos, né? Que é diácono, que tem o significado de serviço, de trabalho, que é o que o Senhorzinho estava dizendo para nós. Que nós temos um serviço, e aqui ele está dizendo que Deus se reconciliou conosco e nos deu um trabalho. Deus não se reconciliou com o mundo para simplesmente todo mundo se dar bem e legal, cara. Porque ir para Jesus não significa que a gente vai se dar bem sempre. Não, se for preciso se dar mal, amém, cara. Se você se der bem, glória a Deus, muito bom. Mas não é sinônimo de se dar bem. O nome disso chama-se Herbalife. Entendeu? O nome disso chama-se pirâmide, sabe? Coach. Essas coisas é que as pessoas chegam e dizem, cara, tem uma parada aqui, meu, que tu vai ficar rico. As pessoas chegam pra gente, às vezes, né? Fica incomodado de ver você não fazendo nada na maioria do tempo, porque acha que você não faz nada, porque se você não tiver empregado de trás de um balcão, de uma loja, fazendo alguma coisa, aí você não faz nada não, cara. Aí a gente tem um trabalho específico. Aí chega assim com quem não quer nada, tu faz o quê? Cara, eu sou missionário. Dá dinheiro esse trem, cara? Deve dar, o RS Soares é rico. Então, sabe? Parece que está todo mundo querendo se dar bem na parada, né? Parece que está todo mundo, né, louco por tirar o sangue de alguém para aumentar o dele. E tem uma série de 19, então, ele conclui perfeitamente o 18, onde ele diz: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Primeiro ele nos deu um trabalho, um ofício, algo para fazer, e agora ele nos prepara com a palavra da reconciliação. E essa palavra da reconciliação, aqui no original, ela vem de logos. Vem de logos, que significa lógica, né? Que significa verbo, que é o mesmo verbo. A própria palavra vem de logos, né? Então, observando a fundo aqui, a gente vê que tem a palavra, que nós recebemos essa palavra da reconciliação. Ou seja, nós recebemos a lógica da reconciliação. E teve um pensador grego lá por volta de para mais ou menos 500 anos antes de Jesus, que disse a seguinte, ele chocou o mundo. Esse cara, né, eu já não lembro o nome dele. E ele chocou o mundo, Heráclito, lembrei. Heráclito foi um pensador autodidata. Nos dias onde todo mundo procurava uma escola de pensadores, ele se isolou e teve ali a sua teoria, né? Recebeu ali a sua teoria e levou para todos os lugares por onde os pensadores, né, tinham as suas escolas, e ele levou para essas escolas essa teoria. E ele chocou todos os outros, e ele passou a dizer que os pensadores eram um monte de falsos. E ele disse assim: tudo que existe, percebam, tudo que existe tem um princípio e um Criador. Não se sabe a sua origem, mas ele deu origem a todas as coisas, porque nele está o Logos de toda a criação. Sabe por que ele disse isso? Porque todos os pensadores, quando iam levar ali as suas teorias, eles disputavam entre eles o que tinha mais lógica. Tinha que ter lógica, porque, né, estamos falando de pensadores, ou seja, tinha que ter lógica a teoria do cara. Então, quanto mais lógica tivesse, mais aceitação teria, mais seguidores o cara ia ter. Então, o que acontece?
ele traz agora a ideia de que a lógica da existência de todas as coisas é um Criador. E que a lógica estava no Criador. Ou seja, ele usa a palavra lógica, que é a mesma palavra que é de pensamento, de cálculo, né, de mente, de tudo aquilo que é necessário se calcular antes de fazer. E aí o mundo ficou chocado com a ideia do cara. E aí, bem depois de Jesus, né, na época de Jesus, vem um cara e vai concordar com ele. Já parou para pensar hoje, você como um discípulo de Jesus concordando com um pensador? Estranho, né? Você chegar e dizer que concorda com um pensador. Hoje João fez isso. João fez exatamente isso. João chegou e disse algo quase que na íntegra do que o pensador disse. Está aqui no Evangelho de João, no capítulo 1. Que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Aí lá, vamos ficar aqui. Vamos entender o que tem a ver, né? Uma coisa com a outra. João aqui ele aponta para o princípio, né? João fala o quê? Que no princípio, né? É tão tal que o pensador lá ficou conhecido como o pensador do Gênesis. O cara pensou, ele raciocinou o Gênesis. E aí João vem e diz a mesma coisa. Aí o que é que João está dizendo aqui? Que no princípio ele era o Verbo. João está explicando acerca de Jesus. E ele vai dizer que no princípio ele era o Verbo. E essa palavra Verbo aqui está em Logos. É o mesmo que o pensador disse. Agora João está dizendo a mesma coisa. Que o Logos, o Verbo, a palavra, o cálculo, o pensamento estava em Deus. E tudo isso era Deus. E tudo foi feito por intermédio dele. Meu irmão, aí lá na frente Paulo chega e diz o quê? Que essa palavra, que o Logos, porque lá também está Logos, que o Logos está contigo. Que Deus te deu o Logos. E Jesus vem, por que Jesus veio? Porque lá atrás, no Gênesis, o homem comete o pecado da desobediência. Nós cometemos o pecado da desobediência. Aí a maioria das pessoas não, irmão, nem lá estava. Mas sabe uma coisa? Adão é o nosso representante nessa história. Nós continuamos aquilo que Adão fez desse tamanho, nós fizemos com requintes 1000 vezes piores. Bem no começo assim, da infância gospel, né, que eu tive, no comecinho, quando fui encontrado por Jesus, a gente se reunia ali para lanchar depois do culto, como todo bom crente faz, né, comer aquela pizza gostosa, e aí passava aqueles mulherão assim, e a gente tudo, né, aquela saudade daquilo tudo, né, e aí ficava assim, e aí, cara, um dia eu ainda vou encontrar Adão para me resolver com ele esse negócio, cara, porque não tem lógica não. Por causa de Adão a gente está passando por tudo isso. Aí aparecia a meninazinha e dizia assim: quando eu penso que eu vou parir morrendo de dor, me dá vontade de esganar ela. Meu irmão, eles são só a humanidade representada numa pessoa. E nós fizemos incontáveis milhões de coisas piores do que eles fizeram. E se nós estivéssemos lá, faríamos o mesmo. Quem acha que se estivesse lá tinha metido
ter pegado o primeiro pedaço de pau e quebrado a cabeça da serpente, cara? Todo mundo teria feito mesmo. Todos nós faríamos aquilo. Sabe por que nós faríamos? Porque nós fizemos muitas vezes. Muito pior, com os nossos vícios, as nossas mentiras, com as nossas inconstâncias, né? Com as nossas prostituições, com tudo aquilo que fizemos de ruim e errado nesse mundo. Eu, se for contar aqui, as milhares de vezes que eu comi um frutinho junto com a serpente, a gente vai ter que tirar aqui um ano para falar só sobre isso. Ainda não temos tanto tempo assim. Mas olha só, Adão, cometeu esse pecado, a humanidade fez isso, desobedeceu a Deus, e quando eles fizeram isso, eles foram expulsos da presença de Deus. E expulsos da presença de Deus, tiveram que trilhar o seu próprio caminho, tiveram que seguir o seu próprio caminho, distante de Deus. Quando eu me afastar daqui de Curitiba, eu vou estar de costas para a casa onde eu estava, não é verdade? Para eu sair da casa onde eu estava, eu tenho que seguir um outro caminho, não é verdade? Então eu estou aqui na casa do pastor. Quando eu for sair daqui para o aeroporto, eu vou ter que virar as costas para cá. E foi isso que aconteceu com o homem. O homem vira as costas para Deus porque foi expulso de sua presença, e ele vai caminhar os seus próprios caminhos, vai viver conforme ele quer, porque quando nós pecamos, é isso que nós dizemos para Deus: eu me viro, deixa o que eu faço como eu quero. A gente fez tudo para ser livre. Por que a gente gosta de fazer as coisas erradas? Porque é bom ser livre. Já pensou em chegar na rua e fazer o que você quiser? No nosso relacionamento, sou casado há 3 anos, e um pouco mais, e quando eu viajo, eu confio que a minha esposa está em casa, e ela confia que eu estou na igreja, e a base do relacionamento é confiança, e é essa confiança que foi quebrada, porque o homem foi feito para relacionamento com Deus, e o homem distante de Deus se relaciona com tudo aquilo que ele quer. E era assim que nós estávamos distantes de Deus, nos relacionando com quem bem desce na nossa vontade. E aí Deus vai e envia Jesus, e quando Jesus vem, Ele faz com que nós voltemos a nos relacionar com Deus. E quando nós voltamos a nos relacionar com Deus, nós temos que fazer algo muito prático, que é a coisa mais simples do mundo. Nós estávamos de costas para Deus, caminhando para onde dava na vontade, só que esse caminho era um caminho de morte. Jesus veio, passa adiante, vai lá, morre a nossa morte, vai para onde a gente ia e volta e nos aponta o caminho de volta para Deus. E aí, o que é mais prático fazer agora? Nós vamos continuar indo para lá? Voltamos para Deus. E quando nós voltamos para Deus, nós estamos nos reconciliando com Ele. Por quê? Porque Deus estava em Cristo, se reconciliando com o mundo, e Ele nos deu o ministério, o diaconos, o trabalho da reconciliação. E sabe por que Ele nos deu esse trabalho da reconciliação? Porque nós temos essa palavra. Porque Jesus foi e disse o quê? Que Ele ia enviar o seu Espírito. E o mesmo Espírito que estava em Deus, juntamente com o Verbo, criando todas as coisas, estava em Cristo, porque ele diz assim, que Deus estava em Cristo, né, se reconciliando com o mundo. Mas quando a gente vai lá para o que João está dizendo, ele está dizendo que Jesus, ou seja, Cristo, estava em Deus criando o mundo. Então, no princípio, Jesus estava em Deus criando o mundo, agora Deus está em Cristo se reconciliando com o mundo. Cara, isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Você entender que aqui nós temos o quê? Uma reciprocidade entre Deus e Jesus, tanto na criação quanto na salvação do homem. E agora
que nós estamos recebendo dele esta palavra, nós temos que fazer a mesma coisa. Agora nos foi dada essa palavra. Tu entende que a palavra que estava em Deus, criando o mundo, agora está contigo. Agora ela está comigo. E eu não estou falando só da palavra escrita, eu estou falando de Jesus habitando em mim. Eu estou falando de Jesus habitando em ti, Jesus que agora está em todos nós, nos dando um trabalho e nos dando a palavra da reconciliação. E ele continua de uma forma maravilhosa aqui, o texto de 2 Coríntios, ele continua de uma forma tremenda quando ele diz, mais embaixo, no versículo 19, me enganei, né? No versículo 19 ele diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E sabe o que é um embaixador? O embaixador tem a mesma função apostólica. Na antiguidade existia o apóstolo do rei. O apóstolo do rei servia para levar o recado do rei. A existência de um apóstolo num reino determinado, levando o recado do rei. Você está vendo nos filmes, eles abrem um bolo enorme ali para levar o recado de um rei para o outro. Então, quando ele precisava fazer um acordo de paz, um acordo comercial, qualquer coisa, era enviar um apóstolo, porque essa palavra significa aquele que tem a missão. E o missionário também é aquele que tem a missão. E aí vem agora aqui ele dizendo que nós somos os seus embaixadores. E sabe qual é a função do embaixador? O embaixador tem a função de fazer ligação entre duas nações, entre dois reinos. Eu sou um chefe de Estado e eu quero fazer uma aliança com a Argentina. Eu mando agora aqui um embaixador para a Argentina, e a existência de um embaixador numa outra nação é sinal de uma aliança entre elas duas. E essa função nos foi dada pela graça de Deus, para que nós fôssemos seus embaixadores aqui nesse mundo. Embaixadores da reconciliação entre Deus, que é o rei, e o mundo, que é o outro rei, onde ele está fazendo com que voltemos. E esse ofício, cara, não tem nada a ver comigo em si, tem a ver com o outro. Porque a função dele é ser um representante das pessoas daquele reino onde ele está. É ser um representante daquele rei lá naquele outro país onde ele vai estar. Então o embaixador americano aqui no Brasil, ele luta pelos interesses dos americanos que estão aqui no Brasil. Ele não tem interesse próprio. Ele tem interesse para o reino e para o povo do seu reino que está em outro lugar. E nós, como seus embaixadores, temos que lutar pelo interesse de onde? Do reino dos céus. Por quê? Porque foi de lá que nós saímos, da presença de Deus, do paraíso aonde nós saímos. E para entender isso, é só olhar para quando Jesus está sendo crucificado. E aí o ladrão lá, Jesus, se tu é filho de Deus, por que tu nos tira daqui e sai também da cruz? Aí o outro nem ao menos reconhece. Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse nada fez. Nem temes a Deus por isso. Lembra-te de mim quando vieres, e outras traduções, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, de onde nunca deveríamos ter saído. E ele faz com que nós voltemos. E quando nós que fomos reconciliados com Cristo, recebemos dele o ofício, recebemos dele a palavra, e agora somos seus representantes. E Jesus foi, o rei foi para o seu reino, e nós ficamos aqui neste mundo para fazer com que as pessoas voltem para o reino de origem, para fazer com que nós voltemos para lá, para fazer com que cada um de nós que tem a palavra da reconciliação faça com que essa palavra
chegue às pessoas que precisam se reconciliar com Deus. Por quê? Porque entendemos que Deus já se reconciliou com o mundo. Não é isso que o texto diz? Deus estava em Cristo se reconciliando com o mundo. E agora, nós precisamos levar as pessoas a notícia de que elas precisam se reconciliar com Deus. Porque Ele já fez a parte dele. Ele não levou em conta as nossas transgressões. Ele não levou em conta os nossos pecados. Isso significa que Ele olhou para os nossos pecados e a gente chega para Deus. Ah, mas eu fiz. Não importa. Volta comigo. Ah, mas eu cometi isso, cometi aquilo. Não importa. Sabe, irmãos? Esses pecadinhos bestas, sabe? Esses pecadinhos bobos que a gente comete de vez em quando, comete fim de semana, não só a gente, todos somos pecadores. Mas o grande obstáculo para se pregar o Evangelho é o pecado que está na pessoa. É o pecado que está nela. Porque ela acha que aquele pecado não tem solução. É claro, porque na presença da palavra de Deus, na presença de Deus, na presença de Jesus, é lógico que a gente vai olhar para o nosso pecado. Então, diante da mensagem, da pregação do Evangelho, as pessoas olham para si próprias e se vê um pecador e pensa: não, mas eu cometo um monte de pecado, eu tenho vícios, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Cara, Deus não está nem aí para isso. Ele já resolveu essa parada. Ele já resolveu isso. O que nós precisamos entender é que nós é que temos que ir a Ele. Ele já resolveu isso, Ele não levou em conta. Quando Jesus morreu, é porque Ele não levou em conta os nossos pecados. Ele deixou de lado tudo isso. E sabe qual que é o pecado que realmente, o problema que realmente tem entre Deus e o homem? É a nossa hipocrisia. Esse sim é um problema. É a nossa indiferença com o próximo. Sabe? É aquela fofoquinha que a gente faz um do outro. E quando um está presente, a gente caceta ele. E quando ele está, e o outro que estava comigo, quando eu estava cacetando aquilo, agora a gente vai cacetar o outro que não estava. E assim, sucessivamente, a gente passa de lado. Uma das piores coisas que fazemos é quando nos escondemos do nosso semelhante. Jesus diz isso: não te escondas do teu semelhante. Isso sim é um problema. Jesus curou todo tipo de doença nesse mundo. Mas a doença dos hipócritas não tem cura. Porque é uma questão de consciência. Porque é uma questão de eu entender que Deus já se reconciliou comigo e que eu é que preciso me reconciliar com Ele agora. Ele já fez a parte dele. Agora eu tenho que fazer a minha parte em voltar para Ele. Ele já voltou para mim. Agora eu preciso voltar para Ele. Sabe por quê? Porque no fim de um relacionamento qualquer, se apenas um quiser reatar o relacionamento e o outro não, é impossível. É completamente impossível. Tem que ter os dois lados. E não existe estratégia nenhuma para isso. Não tem estratégia de evangelismo alguma que faça com que alguém entenda que ele precisa voltar para Deus. A única forma é fazer com que, através da nossa consciência, como diz em Romanos 12, que fala sobre a consciência. Aí olha só o que ele está dizendo. Diz que nós precisamos nos apresentar diante de Deus. Vamos ler para ficar melhor. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E agora a gente vai. Agora vamos ao almoço. Romanos 12. Vamos ler um também, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Racional. Por que racional? Porque o verbo é racional. Porque o verbo vem dessa mesma origem. Aí agora nós precisamos fazer o quê? Fazer com que o negócio fique recíproco entre eu e Deus, da mesma forma que Ele fez com Cristo. Da mesma forma que Cristo fez. Agora eu vou apresentar um culto a Deus da mesma forma, com o raciocínio, com o racional, com a mente, com a lógica. Essa palavra vem de lógica também. Por quê? Porque vem de raciocínio lógico. Desde o princípio, tudo tem a ver com a lógica. Tudo tem a ver com o verbo de Deus. Tudo tem a ver com a criação. E a reconciliação precisa partir desse ponto, do entendimento de que eu preciso me apresentar diante de Deus de forma racional. Porque foi assim que tudo foi criado, porque foi assim que Deus se reconciliou com o mundo e é assim que eu devo me reconciliar com Deus. É dessa forma que eu vou me reconciliar com Deus. É dessa forma que as pessoas vão se reconciliar com Deus, entendendo que precisamos voltar para Ele. Precisamos apresentar os nossos corpos. Precisamos nos apresentar diante dele, livres das nossas próprias vontades. Amém? Amém. A minha mulher vai pegar comigo quando eu chegar em casa, que eu conto essas histórias, ela fica, depois chega em casa, faz a mesma coisa, né? Depois chega em casa. Uma vez a gente estava aí. Eu ainda não havia casado, eu estava na minha casa e chegou um amigo, um conhecido, e me convidou para um curso de rua, né? A gente faz evangelismo na rua. E a gente foi com outro amigo e chegamos ali e, sabe, um cara animado. E tinha um pregador aí de fora, um cara lá de São Luís, que tinha vindo para lá e tinha umas estratégias legais de evangelismo, né? E o cara me viu, o missionário estava, vamos lá para tu ver o cara, né, fazendo as pirotecnias dele lá e tal. Eu não gosto muito dessas coisas, mas eu acabei indo, né? O cara do amigo me convidou. E quando chegamos ali, o cara deu uma mensagem, sabe? Tipo cheiro verde de final de feira, sabe? Jesus é agora, que se tu não quiser, amanhã já não. E quando terminou, fez ali aquele apelo, que é no mínimo apelativo, né? E foi uma única alma vivente ali na frente. E ele viu que ninguém mais foi, ele entrou com a estratégia dele, puxou uma notona de 100. Na época tinha recém-lançado, né? A notona de 100, ele estralou assim a notona zerada. Quem vir aqui na frente vai ganhar aqui uma notona de 100 dessas aqui. Isso na rua, uma caixinha de som, né? Meus irmãos, saiu mulher lá de dentro com um menino pendurado, saiu gente da cozinha, gente. O cara ia passando na outra rua, veio correndo e juntou uma multidão de gente lá na frente. O que é isso, meu pai do céu? Aí o cara, quando juntou ali, mais ou menos essa quantidade de pessoas juntou lá. Quando terminou, ele juntou, dobrou o cenzinho deles, botou no bolso. Disse, meus irmãos, agora os irmãos aqui vão pegar o nome de vocês para a gente ligar depois, né? Para a gente. E tal, e pegou o nome lá de todo mundo e começou a galera esquivando daqui para ali, saindo todos e o cara saiu dali dizendo que tinha alcançado umas 30 pessoas para Jesus. Vocês riem, né? Mas é engraçado mesmo. Já parou para pensar um negócio desse? Aí o cara veio para mim e disse assim, viu aí a estratégia do cara? Eu disse, não, eu vi o diabo de perto como eu nunca tinha visto na minha vida, cara.
Aí, que é isso, cara? Tu só vê o lado negativo das coisas. Eu disse, não, irmão. Irmão, eu aposto contigo uns 4 dedos da frente, eu fico banguelo. Se uma pessoa dessas for na tua igreja, se tu alcançar uma pessoa dessa, irmão, eu quero acreditar, pelo amor de Deus, não me deixe fora dessa, cara. Quando tu conseguir ligar para uma pessoa dessa, e tu conseguir levar ela na igreja, nem que seja um dia sequer, e ela for lá naquelas últimas 3 cerâmicazinhas da frente dizer que aceita Jesus, cara, eu quero estar contigo nessa parada, cara. Mas eu quero uma, mas não me deixa fora disso. Ah, mas tudo e tal. Aí o outro que foi lá me levar, me buscar em casa de carro, cara, eu estou morrendo de vergonha de ter te trazido nesse negócio. Eu estou aqui que não me aguento. Não, tudo bem, beleza. Sabe o que eu estou contando essa piada? É uma piada, né? Aconteceu, mas é uma piada. Porque as pessoas hoje, elas querem estratégias para ganhar Jesus. Né? Elas querem fazer pirotecnia para as pessoas entenderem. Eu não vou contar a história toda, mas lá na nossa região, isso para cá não tem. Lá na nossa região, tem cara que faz sorteio de televisão para quem for na frente. Vocês têm uma ideia do meio que eu estou. Você está num negócio desse, pregando o evangelho, essa galera tem que te odiar. Prega o evangelho e essa turma te odeia. Não tem como te amar, não. Porque o evangelho denuncia essas porcarias, me perdoem a palavra. As pessoas querem estratégias para isso. E sabe qual é a única estratégia que funciona? Está aqui no finalzinho. Não tem estratégia. Mas quando Jesus veio e nos deu a palavra da reconciliação, é para nós entendermos que a única forma de alcançar as pessoas é por meio da palavra da reconciliação. Não tem estratégia no mundo, cara. Não tem que pegar nome de ninguém para ligar depois, não, cara. É ombro no ombro aqui, ó. É mano a mano. Um abraço. Sabe? É comendo junto. É conversando. É vivendo no dia a dia, na dor. Na hora do pega mesmo. Porque essas coisinhas, esses momentos, tudo se passa. E o que fica é o amor. O que fica é aquilo que foi conquistado com amor. É a relação dos. Né? O pastor testemunhou aqui da relação de hoje aqui. Porque no finalzinho, aqui no 21, ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fôssemos feitos justiça de Deus nele. Sabe por que nele nós somos feitos justiça de Deus? Porque a justiça de Deus é o contrário da nossa. O que é justo para a gente? Quando a gente vê um ladrão apanhando na rua sendo linchado, é justo. Tá certo, tem que morrer mesmo. Bandido bom é bandido morto. Porque essa é a nossa justiça. Mas a justiça de Deus, sabe qual é? É o cara estar lá na taca e você ir lá e tirar ele de lá e apanhar junto com ele. Foi o que Jesus fez. O mundo inteiro estava sofrendo. E Jesus foi lá e sofreu junto com o mundo. Para que o mundo entendesse, todas as vezes que olhasse para ele, é que o pecado que eu cometi, é que o meu pecado é que estava lá. E todas as acusações que fizeram contra Jesus eram as minhas. As acusações que lançaram sobre Jesus e que o fizeram ser condenado foram as minhas. Foram os meus pecados. Foi o meu pecado quando chamaram ele aqui de mentiroso, de farsante, de tudo de ruim que chamaram, todas aquelas bofetadas que ele pegou, todas aquelas cuspidas que deram nele, eram as minhas. E ele foi lá e fez com que
eu e você fôssemos feitos justiça de Deus, porque quando olhamos para Ele e vemos que Ele pagou o nosso pecado, é impossível não entender que a justiça de Deus é pagar o preço que era meu. É fazer com que eu não sofresse por aquilo. E por que eu vou escolher sofrer, sendo que Ele já sofreu no meu lugar? Por que eu vou escolher essa vida dessa forma? Por que eu vou escolher esse problema? Por que eu vou escolher tudo isso, sendo que Ele já resolveu tudo isso? Né? Eu vou concluir agora com vocês com uma pequena história. Quantos aqui se lembram de um filme chamado A Lista de Schindler? Lembram? Eram 2 fitas, né? Na época da fitona, anos 90. E o filme chocou o mundo na época, porque contava a história de um cara que comprou pessoas nos campos de concentração, né? Na época da guerra. O cara foi lá, negociou com os nazistas e comprou uma multidão de pessoas e colocou para trabalhar nas suas fábricas. E ele colocando essas pessoas ali para trabalhar nas fábricas, eles estavam tirando elas do campo de concentração, onde elas iam morrer, obviamente. Né? E quando elas foram levadas ali para as fábricas dele, elas não ganhavam praticamente nada, mas elas estavam sendo salvas. E no final do filme foi chocante, foi emocionante, quando ele chega e sai ali de uma das suas fábricas e olha, o céu daquele lugar estava coberto por uma nuvem de cinzas pretas, né? E cobriu tudo ali. E ele ficou admirado com aquilo, olhando, e a mão dele encheu de cinzas, e o carro dele estava coberto com aquela cinza. E ele olhou para o centro de lá onde as pessoas estavam sendo empurradas ali por tratores e caminhões dentro de um buraco enorme, lançado óleo e queimando aquelas pessoas. As pessoas estavam morrendo ali no buraco, e ele olha para aquela fábrica e vê as pessoas que estariam lá e que estavam sendo salvas por causa dele. As pessoas que ele comprou. E ele olha para o anel do dedo dele, tira o anel do dedo e pensa, quantas pessoas eu teria salvo com esse anel? E olha, quantas pessoas eu teria livrado da morte com esse carro? E ele vai calcular tudo que ele tinha. Com tudo que ele tinha, quantas pessoas ele teria livrado daquele buraco? Quantas pessoas ele teria livrado daquela morte? De estarem ali naquele momento sendo queimadas com óleo. E sabe uma coisa, meus irmãos? A Bíblia diz que um dia nós vamos estar diante de Deus, né? Nós vamos estar ali diante de Deus, e que ali vai ser dividido aqueles que serão salvos daqueles que não serão. Será que nós vamos ter esse mesmo olhar para o mundo, de ver a multidão de pessoas que estão sendo condenadas, e imaginar quantas pessoas nós teríamos salvo com os nossos excessos, com o nosso excesso de luxo, com a nossa soberba, com tudo aquilo que temos de bobagens, para ser melhor do que os outros, para estar acima dos outros? Será que, não digo nós de forma geral, mas imagine as pessoas que têm tirado proveito mesmo das pessoas. As pessoas que, com a falsa pregação de que estão salvando a vida das pessoas, estão tirando proveito, porque foi isso que ele fez. No final ele se dá conta. No final ele se dá conta que com tudo aquilo, com toda aquela estratégia que ele teve para tirar proveito daquelas pessoas ali, escravizando elas, no fim da história ele entendeu que ele acabou por salvar todas elas. Imagine só, quantos milhares de líderes existem hoje no mundo, tirando o couro das ovelhas para o seu bel prazer. E quantas pessoas eles estariam salvando com os excessos de toda a luxúria que temos. Porque com um anel ele pensou quantas pessoas teriam sido salvas.
Eu espero que nós tenhamos a consciência de que se Ele se reconciliou conosco, para que nós recebêssemos dele o trabalho, a palavra e esta missão, como seus embaixadores, de levar pessoas que se reconciliem com Ele, a gente não vai passar por isso no último dia. Porque se tivermos ali uma única pessoa, a qual salvamos, teremos a consciência de que o culto racional a Deus foi recíproco. Da mesma forma que aquilo que foi criado, aquele Deus que tudo criou por meio da sua palavra, por meio da lógica, e nos deu essa mesma lógica, o mesmo trabalho, nos deu a palavra da reconciliação. Está faltando o que agora? Você não precisa ir para o campo missionário como eu estou lá. Não precisa. Todo mundo aqui tem alguém que precisa de Jesus. Todo mundo aqui conhece alguém que precisa de Jesus. O que nós precisamos fazer? Dar a eles a palavra que temos. Porque esta é a palavra da reconciliação. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Deus e Pai, nós te louvamos pela tua graça, pela imensidão do teu amor para conosco, ó Deus, e por tudo aquilo que o Senhor tem falado nos nossos corações. Pai, eu te agradeço por esse momento, Senhor, que tu me trouxe aqui, para que tudo fosse conforme a tua vontade. Nós temos a entender, Pai, que esta palavra que está conosco é a palavra da reconciliação que irá levar muitos a se reconciliarem contigo, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, a te louvar e te agradecer, porque tu és bom e te prometemos, Senhor, que vamos fazer a tua vontade, independente de qualquer coisa, porque louvado seja o teu nome pela graça que tu deste a nós, por meio do teu Filho Jesus, quando se reconciliou conosco. E eu te louvo, Pai, mais uma vez pela vida do pastor Elcio e por essa família maravilhosa, Senhor, e por esse dia, o qual voltarei para a minha terra, para o meu lugar, Senhor, com mais uma vez o aconchego, o abraço e o carinho de todas essas pessoas aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu sei que eu nada mereço, mas que tu tens me dado tudo, porque tu és o meu Deus e eu sou o teu servo. Amém, Senhor. Amém.